vídeo. A vida deles como estudantes do ensino médio ocorria tranquilamente há apenas alguns meses atrás, mas então o destino entrou em cena. Em um dia comum, a caminho da escola, Taishi ouviu uma voz misteriosa chamando seu nome. No momento seguinte, eles se viram repentinamente dentro de um círculo mágico. Taishi tentou empurrar Rin para fora do círculo, mas ela corajosamente correu para o anel com ele. Instantaneamente, eles se viram em um mundo completamente diferente, graças a algum tipo de magia. No entanto, sua chegada não foi tranquila, pois foram imediatamente atacados por uma terrível criatura feita de obsidiana, um cavalo com chifres que cuspia fogo. Taishi se ofereceu como isca para permitir que Rin escapasse, e eles conseguiram se esconder em algum lugar seguro. Felizmente, um grupo de aventureiros apareceu para ajudá-los e os levou para um lugar protegido. Guiados por seus novos protetores, eles viajaram para uma cidade chamada Aspire. Lá, os dois amigos decidiram se tornar aventureiros, parecendo a escolha lógica para dois protagonistas que haviam sido transportados para outro mundo. No entanto, antes de serem aceitos, tiveram que passar por um teste para avaliar suas habilidades mágicas. Com a ajuda de uma bola de cristal, Taishi surpreendentemente conseguiu quebrá-la, chamando a atenção do mestre da guilda. Como resultado, eles foram enviados para treinar com uma garota de cabelos dourados conhecida como Esgrimista de Ouro, que os levou até uma bruxa em uma casa remota. A bruxa testou suas habilidades mágicas mais uma vez e considerou que eram dignos de se tornarem seus aprendizes. Taishi e Rin ficaram surpresos quando a bruxa lhes disse que iriam treinar com ela. Por outro lado, sombrias figuras fizeram menção ao ritual de invocação e sugeriram que ainda estavam em busca da pessoa que havia sido convocada, ou algo do tipo. Tanto Taishi quanto Rin ficaram profundamente impressionados quando descobriram suas habilidades mágicas. Suas capacidades mágicas e força eram notavelmente superiores às de indivíduos comuns, até mesmo ultrapassando os poderosos magos reais. Rin, em particular, era uma maga extraordinária, possuindo o poder singular de manipular todas as 4 formas elementares da magia. Ela estava no mesmo patamar dos magos mais poderosos do reino, tornando-se uma força formidável. Por outro lado, Taishi tinha sua singularidade. Ele era um feiticeiro com controle direto sobre a magia em uma escala tão imensa que podia desafiar reinos inteiros por conta própria. Sua força superava até mesmo a renomada Mira, a esgrimista dourada, e a Lemia, a bruxa sob a qual Valrin havia sido treinada. Enquanto Rin aprendia a lançar feitiços e controlar sua energia mágica, gradualmente se tornando mais proficiente em suas habilidades, Taishi enfrentou dificuldades iniciais. Ele lutou para dominar as técnicas necessárias, mas com a ajuda de Rin, finalmente conseguiu manifestar seu poder mágico e lançar um feitiço com sucesso. A voz misteriosa que os havia guiado anteriormente permanecia envolta em mistério. No entanto, ele podia perceber que alguém estava tentando ajudá-los. 3 semanas de treinamento intenso se passaram até que Ren e Taishi adquiriram habilidades eficazes para o combate. Eles aprenderam a trabalhar em conjunto e agora eram capazes de derrotar monstros com facilidade, até mesmo sentindo confiança suficiente para enfrentar um temível cavalo de obsidiana. Foi então que Rene e Mira revelaram que outros indivíduos perdidos de diferentes mundos haviam chegado antes deles, mas somente os extraordinários feiticeiros como eles foram capazes de convocá-los. Lamia e Meera confessaram que já conheciam Rin e Taishi, pois eles também haviam sido transportados de outro mundo. Era provável que eles precisassem rastrear o feiticeiro que os havia convocado. Ajudando nessa busca, eles esperavam encontrar respostas para o que estava acontecendo. Uma noite, enquanto Ren e Taishi discutiam sua situação, Taishi revelou como Rin havia entrado corajosamente no círculo mágico, arriscando sua própria vida por ele, e assim foi transportada para este mundo. Ele confessou que, se Rin não tivesse vindo com ele, ele teria perdido a vida quando o cavalo de obsidiana finalmente os atacou. Juntos, eles juraram encontrar as respostas que tanto buscavam, não importando quanto tempo levasse. Em outra ocasião, Taishi teve um sonho onde novamente encontrou uma voz misteriosa, que o informou de que em breve teriam um encontro após completarem seu treinamento. Taishi e Rin retornaram à cidade de Aspire para seguir uma carreira como aventureiros, passando seus dias em missões de classificação e, um dia, enquanto estavam em uma cafeteria, receberam um chamado urgente da guilda para investigar o contrabando de mercadorias para a cidade. A missão, classificada como de classificação D, exigia que eles investigassem os clientes de um bar nas favelas enquanto aprofundavam a investigação. Eles descobriram que o preço das frutas no mercado havia subido consideravelmente,
o que os incentivou a buscar mais informações para a sua missão. A dupla decidiu então visitar um bar local na esperança de coletar informações adicionais. Infelizmente, suas perguntas causaram tumulto entre os clientes, e eles não conseguiram obter pistas úteis, exceto pelo fato de que o bar estava envolvido no comércio ilegal de mercadorias roubadas. Ao saírem do bar, foram emboscados por um grupo de assassinos. Apesar do ataque, Taishi e Rin conseguiram derrotar 2 dos agressores, enquanto o terceiro escapou utilizando uma técnica de bomba de fumaça. No dia seguinte, o mentor de Rin, Mura, os visitou em sua cafeteria favorita. Ela os convidou para se juntarem à sua equipe em uma missão para deter o grupo responsável pelos roubos das frutas dos agricultores locais. Durante a jornada, eles se encontraram com os 3 fazendeiros, vagando pela fazenda. Taishi, Rin e Mira enfrentaram ferozes monstros, como orcs e ogros, em uma plantação de frutas. Taishi e Mira os derrotaram enquanto Rin proporcionava suporte defensivo. No entanto, a questão que os intrigava era descobrir qual dos agricultores estava fornecendo informações ao grupo responsável pelos roubos. Mais tarde naquela noite, uma misteriosa maga encapuzada surgiu, matando animais e extraindo alguma forma de energia deles. A assassina que havia sido capturada por Taishi e Rin estava agora detida em uma prisão. O mestre da guilda chegou à prisão e pediu que ela tomasse uma decisão em relação a Taishi. Parecia que haviam chegado a algum tipo de acordo. Enquanto isso, Taishi e seu grupo usaram a magia de detecção de BRYN para procurar os ladrões. Eventualmente, encontraram os 3 bandidos roubando frutas da fazenda e os fizeram se render. Sob a ameaça dos aventureiros, 2 dos lavradores foram amarrados e levados para o vigia local, enquanto um deles permaneceu com o grupo de Taishi. O agricultor Kazin chamou a atenção de Taishi quando Rin mencionou que suas mãos pareciam demasiado suaves para um agricultor. Suspeitas surgiram e se confirmaram quando uma mulher, a mesma maga que estava escondida com um manto de invisibilidade antes, apareceu. Chaz desafiou Taishi para uma luta, enquanto a maga feminina enfrentou Rin e Mura. Descobriu-se que ela era apaixonada por batalhas, inicialmente com Rin e Mura em desvantagem. No entanto, elas revelaram repentinamente que estavam apenas experimentando suas táticas e acabaram derrotando a maga. Kazin então convocou um terrível monstro elemental de gelo para enfrentar Taishi, mas ele não podia feri-lo, já que os elementais eram imunes a danos físicos neste mundo. Taishi estava tendo dificuldades lutando contra o elemental de gelo quando Kazin fortaleceu o elemental, fazendo-o ingerir uma bola de energia vermelha que anteriormente havia sido extraída pela maga com um manto de invisibilidade. Isso transformou o monstro no elemental vermelho, que derrubou Taishi no chão. Parecia que toda esperança estava perdida, mas então o espírito do vento chamado Ariel se ofereceu para ajudar Taishi. Com a assistência de Ariel, que lhe concedeu o poder do vento, Taishi conseguiu derrotar o elemental com um único ataque. Após testemunhar a derrota, Kazin e o mago tentaram fugir, mas Taishi impediu Kazin de escapar. Durante o confronto, Taishi feriu gravemente Kazin. Quando Taishi finalmente abriu os olhos após sua luta, ele percebeu que estava na casa de Lemia. Ao se sentar, experimentou uma sensação estranha percorrendo seu corpo. Foi então que Lemia entrou na sala com uma expressão séria. Ela explicou que Taishi havia esgotado completamente seus poderes mágicos durante a batalha e desmaiou por uma semana. No entanto, surpreendeu Taishi com uma notícia inesperada. Ele não era apenas um mago poderoso, mas também um invocador capaz de canalizar o poder de espíritos. Enquanto Taishi retornava à cidade, deparou-se com uma garota de cabelo verde que estava sendo assediada por 2 homens. Ele interveio, chutando um dos agressores e surpreendendo-os. Reconheceu a garota como a assassina que haviam capturado anteriormente. Ela revelou que estava no meio de se infiltrar em uma reunião para obter informações para a guilda. Intrigado, Taishi decidiu acompanhá-la. Dentro da mansão, eles descobriram documentos importantes que revelaram a localização de uma masmorra que abrigava um poderoso exército de goblins. Esses goblins haviam sido aprimorados com magia semelhante à do elemental de gelo, o que causou problemas na última batalha. Taishi sabia que precisava agir rapidamente para evitar que os goblins causassem estragos na cidade. Enquanto isso, BRYN e Mira estavam aproveitando uma noite na cidade quando um grupo de cultistas os atacou de repente. A situação se tornou crítica quando Mira foi sequestrada pela mesma bruxa enlouquecida, a Grene, que eles haviam encontrado anteriormente. No entanto, depois de um breve momento de desespero, Rin apareceu e recebeu ajuda de uma família. Eles forneceram a Rin a localização de Mira como refém,
fortalecendo sua determinação em resgatar sua amiga. Rin partiu em uma missão para encontrar Mira depois de uma batalha intensa. Ela conseguiu salvar Mira das garras dos cultistas que planejavam sacrificá-la. No entanto, o alívio foi efêmero, pois um homem misterioso se aproximou, acompanhado por Kazin, trazendo notícias alarmantes. Ele revelou que um exército de 3.000 monstros estava se preparando para atacar a cidade, e a responsabilidade de detê-los recaiu sobre Taishi, Rin e Miura nas profundezas das cavernas. Taishi e seu ex-colega assassino continuaram sua busca por qualquer sinal de perigo ou informações. Após derrotar um enorme golem de pedra, eles se depararam com uma sala estranha repleta de ovos vermelhos. Dois gêmeos, Milo e Milo, pareciam estar profundamente concentrados em torno de um orbe. Sem aviso, os gêmeos usaram o orbe para despertar os goblins vermelhos que estavam dentro dos ovos. Logo, as criaturas surgiram em grande quantidade. Taishi usou suas incríveis habilidades de combate para derrotá-los, mas os goblins continuaram a eclodir e se multiplicar até que os próprios gêmeos foram invadidos por eles. Quando o orbe parou e se quebrou, Taishi resgatou os gêmeos e, junto com seu colega, escaparam das cavernas enquanto a luz do sol os acolhia. Eles se depararam com uma cena de caos e destruição, à medida que um exército inimigo avançava pela terra. Rin, Mira e Lamia procuraram auxílio na guilda dos aventureiros e reuniram-se para elaborar um plano para enfrentar as forças invasoras, aproveitando sua maestria em água, terra e fogo. Rin entrou em um estado de avatar, propondo uma tática arriscada que esperava deter as linhas inimigas no dia seguinte. Ela colocou seu plano em ação criando um enorme buraco no solo, fazendo com que a maioria das forças inimigas caísse para a morte. Apesar da eficácia inicial do plano de Rin, ela continuou seu ataque enchendo o buraco com água e, em seguida, usando uma gigantesca bola de fogo para transformá-lo em vapor escaldante, expulsando as forças inimigas. Com as forças inimigas neutralizadas, Rin, Mira e Lemia uniram forças para enfrentar os soldados remanescentes. No entanto, quando parecia que estavam ganhando vantagem, um poderoso ogro vermelho estava prestes a atacar Rin. Foi então que Taishi chegou ao local e salvou o dia mais uma vez. Ele veio em auxílio de Rin depois que ela perdeu a vontade de continuar. Apesar de sua capacidade de derrotar milhares de inimigos com um único feitiço, ela não conseguia superar o ogro, mas Taishi, com seu aprimoramento de nível 100, o derrotou. Com rapidez, Taishi derrotou o ogro. Enquanto isso, um grupo de aventureiros, incluindo Rin, Mira, Lemia e os dois gêmeos que mudaram de lado, enfrentaram os monstros no acampamento. A ex-assassina encontrou um homem suspeito que a colocou em um estado de transe antes de partir após a derrota dos ogros por Taishi. No entanto, um dragão de 2 cabeças emergiu do solo, fazendo a terra tremer. Taishi enfrentou corajosamente o dragão, mas acabou sendo derrotado quando o dragão disparou uma bola de fogo poderosa em sua direção. Nesse momento crítico, a ex-assassina saiu do transe e se aproximou de Taishi para salvá-lo, mas infelizmente o dragão a queimou até a morte em um ataque de raiva. Nos instantes finais antes da morte, Taishi ficou extremamente furioso e fez contato com o espírito do vento que o ajudou anteriormente. O espírito do vento explicou os detalhes técnicos de fazer um pacto com ele, e Taishi firmou um pacto com o espírito do vento, fortalecendo-se com seu poder. Com confiança, ele se declarou um invocador e conseguiu derrubar o dragão. O dragão informou a Taishi que sua aparição tinha sido uma prova de sua força e então voou embora. Enquanto isso, algumas misteriosas figuras continuavam a falar sobre Taishi. Após a batalha que causou devastação na cidade, Taishi foi prestar homenagem no túmulo da ex-assassina, Anastasia. Mais tarde, Taishi e seus amigos se reuniram na casa de Lamia, onde Taishi apresentou seu novo espírito do vento. Ariel então trouxe Alcena Norman, que atuava como mensageiro do rei, convocando todos para uma reunião com ele no Capitólio. Quando chegaram lá, descobriram que a cidade estava deserta, com as pessoas escondidas em suas casas. O rei estava atualmente envolvido em uma luta pelo poder político com seu irmão. O rei desejava expandir a influência do reino sobre outras nações, enquanto seu irmão favorecia uma política mais isolacionista. O rei pediu a ajuda de Taishi e seus amigos para conter uma rebelião iminente. Lamia aceitou em nome deles, com algumas condições não reveladas. A princesa visitou Taishi e Rin para confessar e se desculpar por tê-los convocado para esse mundo. Em seguida,
o comandante supremo do exército do reino desafiou Taishi para um duelo, que ele venceu. Posteriormente, o comandante pediu a Taishi que se casasse com ela. Um vilão desonesto, que anteriormente era responsável pelo ataque de monstros ao reino, conversou com a princesa e parecia ser seu servo. Um dos líderes da rebelião estava ansioso para iniciar a batalha e obter a permissão do irmão do rei para movimentar suas tropas e preparar-se para um ataque na manhã seguinte. Rin e Taishi estavam preocupados com a situação, mas já estavam envolvidos na rebelião e não podiam recuar. Durante a noite, o reino fez planos para responder ao ataque. No entanto, um assassino tentou matar Rin e Taishi na mesma noite, mas não teve sucesso. No dia seguinte, um grande grupo de magos se reuniu fora do castelo, preparados para lançar ataques de longo alcance contra o exército do rei. Taishi usou a magia do vento para criar barreiras que bloquearam seus movimentos. Os magos já estavam planejando atacar à distância quando começaram a lançar seus feitiços. Eventualmente, mudaram seu foco para Rendon. Taishi criou uma barreira para protegê-los, enquanto Rin desencadeou seu próprio feitiço, fazendo com que a chuva caísse e utilizando raios para paralisar todos os magos inimigos. Após derrotá-los, um dos líderes obscuros do exército do irmão do rei matou o líder rebelde, informando-o de que sua parte estava encerrada. Após a celebração de sua vitória sobre o rebelde, a princesa recompensou todos com presentes. Keishi recebeu uma katana, Rin recebeu um cajado, Mia escolheu uma adaga e Lemia recebeu um anel como recompensa. Mais tarde, Taishi foi para a cidade, onde todos o reconheceram como o herói deles. Eventualmente, ele encontrou Kazin, que o desafiou para um duelo. Taishi aceitou, e Kazin usou um item que neutralizou os poderes mágicos de Taishi, tornando-os equilibrados. Após uma batalha difícil, Taishi conseguiu derrotar Kazin. No entanto, quando ele estava prestes a destruir o item mágico, uma entidade sombria emergiu do mesmo. Taishi e o item mágico o derrotaram com a ajuda da vovó, que estava observando o duelo. Após o duelo, Taishi descobriu que os rebeldes haviam declarado guerra ao reino. Enquanto isso, o vilão responsável pelo ataque dos monstros conversou com uma figura misteriosa. A verdadeira batalha da rebelião começou, e todos os aventureiros enfrentaram inimigos poderosos. Rin lutou contra uma mulher empunhando um machado, Lemia enfrentou um homem idoso e Mira enfrentou um cavaleiro pomposo. Enquanto isso, Taishi dirigiu-se diretamente à tenda do comandante inimigo. No entanto, o segundo em comando do inimigo lançou um feitiço que transformou cadáveres em berserkers, embora eles parecessem mais estátuas sem vida. Em seguida, o segundo em comando explicou todo o seu plano detalhadamente, revelando que a Suprema da Mulher o instruiu e o motivo de seu apoio à rebelião. Aparentemente, todos os esforços deles levaram a este exato momento, e ele estava disposto a se sacrificar por ela. Como dizem, quando um vilão começa a monologar, essa é sua chance. O grupo recebeu alguma exposição sobre um desastre passado causado por um feitiço de zumbis, que resultou na destruição de uma grande parte do mundo e na morte de 700.000 pessoas. Apesar dos zumbis não terem causado dano a ninguém e se moverem lentamente, todos ficaram ansiosos com sua força. Taishi, sentindo o peso da situação, decidiu se sacrificar pelo bem maior e começou a canalizar uma grande quantidade de magia do vento em seu corpo. No entanto, suas ações foram interrompidas por Ariel, que desaprovou, e foi então convocado de volta por Taishi como um dos 4 grandes espíritos elementais. Juntos, eles foram capazes de destruir o feitiço zumbi, fazendo com que todos os soldados afetados por ele retornassem ao normal. Enquanto isso, o psicocoletor transformou-se em um forte monstro alado, mas Taishi conseguiu derrotá-lo com um único soco, depois de fazer um discurso sobre o uso de seus poderes para um bem maior. Eventualmente, a guerra civil foi vencida pelo rei, seu irmão foi executado, e todos viveram felizes para sempre. Este é o fim do vídeo. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Estarei postando muitos vídeos como este, então vejo você no próximo.